Brasília ferve em mais um dia de choques políticos e revelações explosivas. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, que já integrou a estrutura de confiança de Alexandre de Moraes, partiu para o ataque. Acusou o ministro de perseguir diretamente Carla Zambelli, apontou adulteração de documentos e falhas graves na cadeia de custódia das provas que embasam o processo contra a deputada. Um depoimento que joga gasolina no fogo já aceso entre Legislativo e Supremo, em um momento em que Zambelli permanece presa na Itália e o caso se transforma em mais um capítulo da guerra política e judicial no país. Enquanto isso, Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital DF-Star, mas os exames confirmaram câncer de pele em estágio inicial. Mais um abalo em sua saúde já fragilizada por anos de perseguição e turbulência. E a crise atravessa fronteiras. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgou um recado duríssimo, em português, dizendo que não aceitará a postura de Moraes e cobrando do governo brasileiro um freio imediato ao que chamou de abuso judicial. Como se não bastasse, a Câmara aprovou em primeiro turno a polêmica PEC da blindagem, que limita o poder do Judiciário e dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre prisões e investigações de parlamentares. E para fechar o dia, a Polícia Federal prendeu Rodrigo Teixeira, delegado ligado ao governo Lula e ex-dirigente de alto escalão da corporação, acusado de integrar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teria movimentado quase 2 bilhões de reais no setor de mineração. É o retrato de um Brasil em ebulição. Denúncias contra ministros, ex-presidente no hospital, críticas internacionais, blindagem política no Congresso e prisões no coração do governo. Tudo isso num só dia. Num país em que cada manchete parece superar a anterior. Fique ligado que o programa está muito bom e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o cogumelo, o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso.
isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é pra você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo, sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então, para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem o sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com essa segunda edição do nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, prestou depoimento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados como testemunha de defesa no processo que pode levar à cassação do mandato de Carla Zambelli. Na fala dele, Talhaferro fez acusações diretas ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o alvo preferido dele para perseguição era a deputada Carla Zambelli. Veja. A deputada Carla Zambelli era um dos principais nomes solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes, através dos seus juízes auxiliares, para que tudo que ela postasse fosse monitorado, feito relatório para que ele tomasse providências. Ela e outras pessoas, era ela mais 3 ou 4 pessoas entre parlamentares e influencers, para que fosse feito vamos dizer, como se fosse um pente fino, ficasse sempre alguém à disposição para estar observando as redes dela. Esse trabalho era feito por servidores do próprio gabinete. Eduardo Talhaferro afirmou que documentos utilizados para respaldar operações da Polícia Federal teriam sido adulterados e que houve falhas graves na cadeia de custódia das provas apresentadas. Segundo ele, tais irregularidades comprometem a legalidade do processo e expõem fragilidades no controle de documentos sigilosos no próprio gabinete do ministro. Veja. Sempre através dos juízes auxiliares, os quais recebiam o pedido do ministro. Algumas vezes, pouquíssimas vezes, vinha de outras pessoas, como não posso nem afirmar porque não lembro muito bem, do capitão Wellington Macedo, mas assim, via de regra, os pedidos vinham a partir dos 2 juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, um do Supremo Tribunal Federal, um do Tribunal Superior Eleitoral, a mando de Alexandre de Moraes. Alguma dessas vezes acabava vindo até encaminhamento da própria mensagem que o ministro encaminhava aos juízes e eles me repassavam essa mensagem. O senhor pode falar o nome, quem eram eles? Ayrton Vieira e Marco Martins Vargas. Uau, as revelações do ex-assessor acontecem
em um momento em que a defesa de Carla Zambelli busca deslegitimizar as provas que embasam o processo, argumentando que a atuação de Moraes ultrapassou os limites constitucionais. Veja. O que eu posso dizer, e faço questão de dizer, que de fato existiu claramente uma perseguição, não só ela foi uma das principais personagens, era uma perseguição ativa, constante, praticamente que semanalmente, 2, 3, 4 vezes por semana, eu recebia pedidos para que monitorasse, para que olhasse, tanto dela, qualquer coisa que envolvesse Carla Zambelli em rede social, muitas vezes não eram nem coisas produzidas por ela, mas estavam no nome dela, acabava caindo no foco, e vinha para o departamento, para o gabinete, e reafirmo aqui que ela, de fato, juntamente com Alan dos Santos, com Constantino, com Figueiredo e outros, foram pessoas que foram muito perseguidas. Não recebi em momento algum pedidos de qualquer outro tipo de polo político, centro ou esquerda. Direita, em especial, acredito que até por parlamentar, Carla Zambelli era considerada por mim a número 1 a ser levantada. O depoimento adiciona mais tensão ao caso que envolve a deputada Zambelli, que segue presa na Itália e acusada de envolvimento em invasões de sistemas judiciais em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto. Ao levar suas acusações contra Moraes ao Legislativo, Eduardo Talhaferro coloca ainda mais pressão sobre a relação entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados, reforçando a disputa política em torno do processo. Perguntado se ele recebia denúncias contra integrantes do atual governo, Talhaferro reforçou o que já havia dito antes. Nunca. Veja o que ele disse. Esse foi o meu primeiro questionamento dentro do próprio gabinete. Isso foi com uma semana de gabinete. Eu cheguei a uma servidora e eu perguntei para ela: aqui não chega nunca nada de esquerda? Somente de direita? É só a direita que produz fake news na concepção? É só a direita que faz as coisas? Esquerda não tem nenhum? Eu simplesmente recebi como resposta esse movimento de indignação. E ali eu já comecei a entender o que estava acontecendo. Muito bem, agora então vamos conversar sobre isso com o nosso consultor jurídico e professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Marcília, seja muito bem-vindo. Com base nessas declarações do ex-assessor, o Eduardo Talhaferro, e a julgar pelos resultados que vimos no processo contra Bolsonaro, que foi condenado com base apenas em delações, tudo indica que esse processo contra a deputada Carla Zambelli tem de ser anulado, né? O que você diz sobre isso? Pois é, cumprimento você, a toda a sua audiência, é um prazer estar aqui. Veja, esse julgamento da Carla Zambelli, né, eu já vinha inclusive anunciando que ele tem sido politizado, tinha tudo de político, ele tinha todo o aspecto de político, faltava a gente obter os elementos que o Talhaferro traz agora. E não só o da Zambelli, mas vamos dizer, também o do Bolsonaro, a vaza-toga, enfim, e essas denúncias todas do Talhaferro têm permeado todos os julgamentos que parecem saírem do STF ou, sobretudo, do gabinete do ministro Moraes. Então, é necessário que a gente entenda que isso deveria anular todos os processos, inclusive os que estão no gabinete do ministro Moraes, e nós não sabemos que também tiveram ou se tiveram ou não algum tipo de influência nesse sentido. O ministro Moraes, inclusive, ele não pode seguir à frente desse processo enquanto isso não for devidamente esclarecido. É necessário que a gente perceba que o que o Talhaferro tem mostrado, aliás, na vaza-toga 1, 2, 3, agora, nesses novos depoimentos, é basicamente que ali não se fazia justiça, se fazia política, e um julgamento assim sempre vai ser eivado de vícios suficientes para ser anulado. Tá bom. E ele mostrou, diferente de Mauro Cid, que só falou o tempo todo, o Eduardo Talhaferro fala e mostra. Marcília, por que essas provas ainda não estão sendo consideradas pelo Ministério Público? Deveriam ser consideradas pelo Ministério Público. Esses depoimentos dele na CCJ, da Câmara, vão avançar, não é? Para onde que esses depoimentos podem avançar e o que pode acontecer com esse processo? Uma coisa nós sabemos,
Ninguém pode fingir que não está acontecendo nada. Ninguém pode fingir que essas provas não existem e que são insignificantes. O que pode ser feito da agora em diante? Veja, quando se trata de autoridades públicas, quando elas fingem que não está acontecendo nada, elas cometem crime. Vale sempre lembrar, crime de prevaricação, que é você saber, ter notícia de algum ilícito e nada fazer, mesmo que seja sua obrigação fazer. A omissão, no caso de autoridades, é o ilícito, porque elas têm a obrigação de fazer. Então, agora, elas estão realmente fingindo que nada ocorre. E a mídia, de alguma forma, ou parte da mídia, uma boa parte da sociedade, de uma forma geral, da classe jurídica, inclusive, faz a mesma coisa, que é tapar os olhos e fingir que não é com ela. E isso tudo, esse ecossistema, é que explica o estado de coisas que nós temos hoje no país. Essas autoridades, elas simplesmente ignoram os fatos que são trazidos, dizendo que são fatos ideológicos. Como você bem pontuou, como é que eu posso dizer que é um fato ideológico, se diferente do Mauro Cid, não há apenas uma fala, mas há documentos, há prints, há comprovações, há demonstrações cabais. Bom, os documentos podem ter sido adulterados. Bom, mas houve perícia sobre os documentos. Ah, mas a perícia não é confiável. Então faça o judiciário ou o Ministério Público a sua própria perícia, mas não ignore, não se omita diante dessa denúncia. É isso que é muito grave. É muito grave mesmo. A gente, infelizmente, tem hoje no país, tanto a CCJ em relação ao talha-ferro, quanto, por exemplo, acho que cabe o paralelo, em relação à Previdência, à CPMI, uma espécie de... o Congresso está fazendo o papel do Judiciário e até dos órgãos investigativos, porque esses órgãos investigativos e o Judiciário não se movem em prol da sociedade. Então aqui não é um braço de auxílio ao judiciário ou à polícia ou ao Ministério Público. No caso da Previdência, a CPMI tem funcionado como uma espécie de pessoa, ou vamos pensar como se fosse uma pessoa cutucando, dizendo, e aí, vocês não vão fazer nada? A mesma coisa aqui em relação às denúncias na CCJ do talha-ferro. Quer dizer, elas servem não como um braço auxiliar aos instrumentos do Ministério Público ou do Judiciário que se movimentarem. Não, ela serve para cutucar o Judiciário e o Ministério Público, dizendo basicamente, vocês não vão fazer nada, imprensa, vocês não vão denunciar, sociedade, vocês não vão se indignar. É muito ruim e grave o que está acontecendo, que é uma espécie de ecossistema cooptado pela política, em que estão incluídos Judiciário, Ministério Público e boa parte da mídia. Esse ecossistema cooptado pela política, e vamos chamar de política, uma política ruim, não é uma boa política, não é a política que se faz legitimamente, é aquela que se faz para deturpar o país, e a partir sobretudo do STF, que manda nesse ecossistema, que coordena esse ecossistema, isso tudo explica o estado de censura e autoritarismo que hoje nós vivemos no país, e explica inclusive as medidas que nós estamos sofrendo, as sanções que nós estamos sofrendo dos Estados Unidos. O que eles pedem para o Brasil, portanto, é liberdade, é instituições livres. Não faz muito tempo o ministro Moraes chegou a dizer, de boca cheia, num evento, que queria um judiciário livre, um judiciário independente. Como é que é possível pensar num judiciário independente se há denúncias públicas como essas do talha-ferro e nós temos um judiciário inerte, um judiciário omisso, um judiciário completamente passivo diante dessas denúncias, e o Ministério Público que faz exatamente a mesma coisa? Agora, Marcília, tudo isso justifica, a gente já sabe, mas o que pode ser feito? Aonde que nós podemos chegar? Porque antes nós pensávamos que o Brasil, por não falar o espanhol, era diferente da América Latina. Mas agora nós estamos constatando que o Brasil é tão poluído ou até mais do que todos esses países, os mais até corruptos e ditatoriais que a gente tem visto por aí, no continente. Então, o que a CCJ pode fazer? Quais são os passos jurídicos que serão feitos? Ou será que vão chegar à conclusão que essas autoridades judiciais tudo podem? Ou seja, que a Constituição e as leis só servem para os cidadãos comuns, para as elites não servem. O que pode ser feito? Veja, Paulo, acho que o trabalho mais importante da CCJ e, de uma forma geral, do Congresso é visibilizar aquilo que está escondido. Visibilizar, inclusive, a omissão das autoridades públicas em relação ao que está escondido. Esse
para mim, é o principal ponto. Por quê? Porque se não houvesse a CCJ, a gente não estaria discutindo aqui. E ao discutir aqui, nós estamos estimulando outras pessoas a discutirem, e isso vai constrangendo as autoridades a tomarem alguma providência. Então, esse me parece o papel central. Agora, a partir disso, ou a parte disso, é possível também que haja, seja por parte dos parlamentares, seja por parte de qualquer partido, de qualquer um de nós, a denúncia desses juízes, inclusive que faziam parte desse gabinete, ou dos ministros, né, às suas corregedorias, seja o CNJ, seja a PGR, Ministério Público e assim por diante. Então, isso juridicamente é possível fazer. O que mais que é possível fazer? É possível também, já que o Ministério Público não está funcionando para isso, nem o Judiciário, é possível que o Senado, o próprio Congresso, se reúna em torno da possibilidade de punir esses juízes e mesmo esses procuradores ou esses promotores que deixam de agir e descumprem assim o seu ofício. Qual é o instrumento? O instrumento é o impeachment, o instrumento é de punição de autoridades que agem de forma indevida em relação à sua função, é impeachment. No entanto, infelizmente, nesse momento a gente tem um Congresso cooptado também, sobretudo pelo foro privilegiado. E aí a gente entende por que essa questão do foro privilegiado, que está se discutindo também agora, exatamente, ontem foi essa discussão, a tal PEC da blindagem, que estão se chamando, ou PEC das prerrogativas, ou PEC da impunidade, da imunidade, enfim, essa discussão a respeito do foro privilegiado é essencial justamente para dar fôlego para os parlamentares buscarem essas punições a autoridades que hoje estão totalmente omissas e passivas dentro do Judiciário e do Ministério Público. Ok, Marcília, vamos seguir em frente. E o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital DF Star em Brasília após ter sido internado no dia 16 de setembro, nesta nesta terça-feira, com episódios de vômito, tortura, queda de pressão arterial e quadro de pré-síncope. Durante a internação foram realizados exames laboratoriais e de imagem, além de análise de lesões de pele retiradas dias antes. O resultado confirmou a presença de carcinoma de células escamosas in situ em 2 das 8 amostras coletadas, um tipo de câncer de pele considerado de estágio inicial e baixa agressividade. Bolsonaro apresentou melhora clínica após hidratação e tratamento medicamentoso, mas vai seguir em acompanhamento médico para reavaliações periódicas e monitoramento de possíveis novas lesões. O diagnóstico traz atenção renovada sobre a saúde do ex-presidente, que já enfrentou outros problemas clínicos nos últimos anos. Marcília, depois da facada, esses problemas que surgiram na saúde do ex-presidente podem ter se agravado por causa justamente da destruição do estado emocional dele. Essa destruição provocada por uma perseguição incansável das autoridades brasileiras, principalmente do judiciário. Isso também é grave, né? Sem dúvida alguma. A gente está diante de uma situação. Veja, essa questão do Bolsonaro, né, me chama muito a atenção, porque cada vez mais fica clara a debilidade da saúde dele, e isso é totalmente compreensível em relação a tudo que ele passou, e quanto mais isso ocorre, maior é a insensibilidade do poder público em relação ao Bolsonaro. Isso por si só é muito interessante do ponto de vista analítico para que a gente entenda como o Bolsonaro é enxergado ou tenta se enxergar o Bolsonaro como uma espécie de inimigo de quem hoje está no poder. Ter um inimigo, tratar o Bolsonaro como inimigo é uma forma de desumanizá-lo e com isso neutralizar a sua influência política. É disso que se trata. E por isso, por si só, Paulo, já mostra como nós não estamos diante de questões aqui jurídicas, são questões apenas políticas. Óbvio que a gente tem que discutir o direito, mas a essência do que está sendo feito ao Bolsonaro ou com o Bolsonaro é política e só política. Tá certo. E para piorar a situação das autoridades brasileiras, a Embaixada Americana em Brasília soltou um post em português, Marcília, nesta quarta-feira, bem interessante.
Ele diz o seguinte, o post, abre aspas, os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda o seu regime de censura ao nosso território. Fecha aspas. Bacílio, ou seja, o governo americano está deixando claro demais que não vai mais negociar com o Brasil enquanto o ministro Alexandre de Moraes estiver no comando ou no cargo. E agora, como é que fica isso? Fica cada vez pior, né? Até porque as nossas autoridades aqui, né, o nosso governo, ele não são apenas os juízes que vão sempre dobrando a aposta, mas o Lula parece que engatou mesmo uma segunda, terceira marcha no sentido de ficar provocando os Estados Unidos a todo momento. Não faz uma semana, o Lula escreveram, né, ele escreveu um artigo no New York Times, mas obviamente que escreveram um artigo para ele no New York Times, mas a primeira frase do artigo era dizendo que o Trump era desonesto, agia com desonestidade. Como é que é possível negociar nesse sentido? Como é que é possível entender, pedir um recuo dos Estados Unidos, né, se nós não recuamos? Como é que é possível lidar com essa situação do ponto de vista que não seja o do enfrentamento, se nós tivemos esses dias, inclusive, uma notícia de que o STF vai levar o Bolsonaro a papuda se vierem sanções aos ministros. Quer dizer, como se o Bolsonaro fosse uma espécie de peteca na mão do STF para o STF revidar ou fazer chantagem com o Trump. Quer dizer, como é que a gente pode entender que isso são juízes? Como é que a gente pode entender que a gente está dentro de um país juridicamente legalista? Como é que a gente pode compreender que há uma intenção qualquer dos juízes ou do nosso governo de conciliação ou de recuo ou de estabilidade mínima? Não há absolutamente nada. O STF vive ou navega como se estivesse numa espécie de mundo da fantasia, né, em que eles podem tudo, né, e o governo Lula apenas se preocupa com as eleições do ano que vem, né, e faz políticas eleitoreiras. E nós todos estamos, então, nesse barco furado, e o Bolsonaro, sem dúvida alguma, é o refém dessa história toda. Eu acho que coloca muito bem a embaixada dos Estados Unidos. O Bolsonaro é isso. É uma espécie de refém hoje na mão do STF, só que é um refém com o qual não se utiliza esse refém para negociação. Se utiliza esse refém como uma espécie de mártir, apenas para massacrá-lo cada vez mais. Pois é, a maneira que a gente vê essa situação e que a gente tem notado com muita clareza é que o governo americano está focando na figura do ministro Alexandre de Moraes. Quando você tem um post como esse publicado pela Embaixada Americana, ele se torna oficial, ele tem um caráter oficial. E o governo americano acaba de dizer agora que não vai negociar com o governo brasileiro, ou seja, deixa claro que não há possibilidade de evoluir em qualquer área de negociação com o Brasil enquanto o ministro Alexandre de Moraes estiver aonde está. Ou seja, claramente o governo americano está pedindo já uma solução para a questão do ministro Alexandre de Moraes. E que solução seria essa, senão a retirada dele imediata do cargo? Imagine o tamanho do problema. Por quê? Porque agora as novas ações americanas não vão ficar apenas no campo, vamos aumentar um pouco mais a tarifa. Vamos colocar agora outros produtos que a gente deixou de fora da última lista. É possível que isso aconteça, mas a impressão que a gente tem é que a coisa vai endurecer mais ainda. Muito mais, não só com relação ao executivo, ou seja, ao governo Lula, como também especificamente para o ministro e para os outros ministros que estão à volta dele. Agora há pouco a gente estava vendo uma outra declaração do secretário Marco Rubio, que é um cara extremamente ocupado. Ele está lidando com toda a política externa americana nesse momento.
E para cada setor ele tem um enviado dele. Para o Brasil, pelo que a gente tem notado, é o subsecretário ou vice-secretário Christopher Landau. E o Christopher Landau está mais atento do que os próprios brasileiros à situação que o Brasil está vivendo nesse momento. E os caras vão cobrar, e o Marco Rubio chega e pergunta, e aí, como é que está essa situação? Olha, ali só tem que ser assim. O cara vai falar, desce a borracha. Vai ser ruim para todo o país se essa solução, se essa questão não for resolvida. Ou seja, o que ficou claro é que os Estados Unidos não abrem mão de Alexandre de Moraes. Eles querem o Alexandre de Moraes. Então vai ficar difícil, porque o governo brasileiro vai tentar arrastar isso até quando? Até as eleições de 2026? Se é que consegue chegar até lá, né, Marcílio? Veja só, quem não abre mão do Alexandre de Moraes somos nós, né? Eles abririam facilmente, mas a gente é que não abre, o Brasil é que não abre, o STF é que não abre. E por que não abre mão do Alexandre de Moraes? Por que o Alexandre de Moraes é tão importante para o governo, é tão importante para o próprio STF? Porque ele é o porta-voz de todo esse regime que nós estamos vivendo. Não é o Alexandre de Moraes que manda, mas é o Alexandre de Moraes que aparece em nome de quem manda ou dos que mandam. É disso que se trata. Então, ele é muito relevante por fazer essa função de bom grado, né? Ele serve como alguém que bate e que apanha, e, enfim, e topa essa função. Então, eles não podem abrir mão do Alexandre de Moraes, né? Fica claro isso. Em algum momento, talvez, com muita pressão, eles vão ter que fazer uma escolha, mas essa vai ser a última escolha. E por isso que eles protegem tanto o Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico, o Alexandre de Moraes cada vez mais se comporta de uma forma que a gente sabe que não é de um juiz. Claramente ele não está fazendo justiça, claramente ele está fazendo política da pior qualidade, né? Não está seguindo a Constituição, não está seguindo, como a gente viu nos últimos votos, isso aqui é a gramática. Então, é óbvio que não é alguém bem-vindo mais no universo jurídico, se é que é bem-vindo em algum universo. No entanto, eles não largam a mão. E não largam a mão justamente porque ele é a ponta do iceberg desse regime que hoje manda no país. E é por isso que os Estados Unidos miram tanto no Alexandre de Moraes, porque é aquilo, vamos fazer aqui uma analogia, apenas uma analogia, mas se cai o sentinela, você consegue invadir o castelo. É disso que se trata, né? Então ele é o representante desse regime e não tem como chegar a ninguém mais se não for inicialmente passando por ele. É disso que se trata. Agora, esse recado, vamos dizer assim, da embaixada, do Rubio, também é sintomático no sentido de que sempre vem um recado, semana seguinte vem algum tipo de medida ou de sanção. E eles próprios, ao tratarem disso, não chegaram a falar em sanção, falaram em medidas, viram medidas, é isso que eles disseram. Isso significa que não necessariamente virá apenas a Magnitsky, podem outras medidas, inclusive de tarifas econômicas, chegar ao Brasil nos próximos dias. Eles já estão falando que essas medidas de sanções não estão fazendo muito efeito porque as autoridades brasileiras estão apostando em dobrar essa aposta, inclusive, né? Estão querendo dobrar essa aposta. Então os americanos falaram, então vamos arrepiar, vamos mostrar para essa turma. Só que na semana que vem tem a Conferência Geral da ONU, né? Vamos ver como é que vai ficar. De repente os caras vão tomar uma chamada in loco lá. Marcília, fica por aí só um minutinho, que a gente tem mais um recado aqui rapidinho de nosso apoiador e a gente volta na sequência porque tem outras coisas bem interessantes que a gente precisa conversar. É bem rapidinho, até já. Eu sou a Varlene, então eu ouvi falar, né, dessa medicação que é o suplemento, né, articular, e resolvi comprar, porque eu sentia muito dor nas costas, muita dor nas pernas, porque eu fui consultar, né, o médico disse que eu tava com artrite nas pernas, e aí eu fiz o exame também da coluna, deu artrose em 2 lugares na coluna. Aí eu resolvi comprar os remédios, estou tomando, e graças a Deus melhorei bastante. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor,
Você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso, gente. O Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articulark é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa Articulark. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Beleza, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeira votação, a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 3/2021, apelidada de PEC da blindagem. O texto obteve 353 votos favoráveis e 134 contrários e estabelece que deputados e senadores só poderão ser investigados ou presos com a autorização prévia do Congresso Nacional. A iniciativa retoma um modelo que vigorou entre 1988 e 2001, quando mais de 250 pedidos de processos contra parlamentares foram analisados e apenas um recebeu aval para prosseguir. Críticos apontam que a medida representa um retrocesso institucional por reduzir o alcance do judiciário e abrir espaço para a impunidade de políticos.
Mas os defensores afirmam que a PEC fortalece a autonomia do legislativo e garante proteção contra eventuais perseguições políticas. O texto ainda vai passar por segunda votação na Câmara antes de seguir para o Senado. Marcília, você acha que isso vai resolver o problema do legislativo ficar nas mãos do judiciário? Olha só, essa questão da PEC, né, que tem sido chamada de blindagem, a gente precisa entender qual é o problema. Qual é o problema disso? Se você for olhar, até historicamente, onde que surgiu o foro privilegiado, que é a grande questão que está por trás dessa PEC da blindagem. O foro privilegiado surge lá no Império, na Constituição de 1824, isso já era tratado. E qual era o problema? Eles queriam jogar todos os julgamentos para o STF para que não houvesse pressões regionais, juízes locais pressionassem os parlamentares. Ou seja, era uma forma de proteger a função do parlamentar. Com o tempo, isso perverteu-se por completo. Hoje em dia, tudo no STF há uma concentração demasiada de poder e eles conseguem exercer também pressão. Então aquela pressão regional de lá de trás vira agora uma pressão federalizada, vamos dizer, nas mãos do STF. Os parlamentares estão na mão do STF, e isso precisa ser resolvido de alguma forma, e é isso que essa PEC tentou resolver. O problema é que no Congresso as coisas se perdem, né? Você tem uma intenção inicial e aquilo acaba se perdendo. Então o foro privilegiado, que era o alvo, ou que deveria ser o alvo, a restrição ao foro privilegiado, a diminuição do seu alcance, bom, eles ampliaram o foro privilegiado. Agora o foro privilegiado também pode atingir presidentes de partidos políticos. No entanto, eles conseguiram algo que, a meu ver, pode ser muito bom, mas também muito ruim, que é a necessidade de que haja uma autorização prévia do Congresso, da Casa Legislativa, para processar criminalmente um parlamentar. Isso é bom por quê? Porque tira do alcance do STF a possibilidade de criminalizar todo mundo. Por outro lado, também estimula um monte de parlamentar, vamos dizer o termo aqui correto, parlamentar malandro, né, a nunca ser alcançado por nenhum julgamento criminal. Então é uma medida que deveria ser corrigida porque tem uma intenção que foi pervertida com o passar do tempo. Mas tem uma pegadinha aí, viu, Marcília? Tem uma pegadinha aí, porque a intenção do parlamento era dar um freio no STF, que tinha todo o Congresso Nacional na coleira. Só que, quando você aprova uma PEC para decisão, para investigação e abertura de processo, precisa-se da autorização do Congresso, quem vai dar essa autorização? Seria um colegiado de líderes ou seria apenas o presidente de cada casa? Porque se for só o presidente de cada casa, Câmara e Senado, não resolve. Porque o Supremo, por exemplo, fecha um acordo com o Hugo Mota, com um Davi Alcolumbre da vida, e aí pressiona tudo quanto é deputado, com tudo quanto é senador. Não resolve. Continua tudo do mesmo jeito e, inclusive, até mais fácil. Porque fica mais tranquilo você cooptar 2 nomes, os presidentes de cada casa, que o problema já está resolvido. Vai continuar todo mundo na mesma coleira. Como é que vai ficar isso? Essa é a pegadinha. Se fosse uma decisão do Congresso, do Legislativo, mas uma decisão que não fosse de um Hugo Mota ou de Davi Alcolumbre exclusivamente, que fosse de um colégio de líderes, aí poderia até dar certo. Mas esse é o problema. E mesmo sendo de um colegiado, vamos dizer assim, eles também, quando isso apareceu na discussão, entendiam que a votação devia ser secreta, o que também é muito ruim, porque possibilita que os parlamentares passem a fazer dessa questão um balcão de negócios, né? Olha, se você não quiser ser processado, meu voto vai ser esse ou vai ser aquele, a depender do que eu receber. Isso é muito ruim, né? Quando a votação não é secreta, quando ela é nominal, a gente tem a possibilidade de saber
como cada um pensa. É aquilo, parlamentar só tem mais receio o grande receio do parlamentar é perder votos. Então, enfim, todos as demais questões ou negócios que eles tenham a partir disso estão vedados. Então, o voto é a grande coisa. Se o parlamentar se expõe de um jeito lamentável diante do seu eleitor, claro que aquilo para ele é muito prejudicial. Então, a votação secreta ou essa autorização estar na mão do presidente da casa, óbvio que isso não resolve nada. E eu vou dizer, esses pontos todos, no lugar de serem consertados quando essa PEC for para o Senado, a chance de ser piorado lá no Senado é bem grande. É capaz, eu não duvidaria que a versão final aprovada fosse uma versão que ainda fortalecesse mais o STF do que hoje. Então, é aquilo, se o Mota está andando com algo, se a Câmara aprova algo no calar da noite, sempre desconfie que algo tem. Muitos parlamentares têm dito, é melhor isso do que estar ao alcance do STF. Não sei não, porque sinceramente eu sempre achei que uma lei ruim é muito pior do que a ausência dela. E sabe por quê? Porque alguém vai chegar e falar amanhã assim, mas a gente está na mão do STF por conta do foro privilegiado. Aí alguém virará e dirá, não, mas espera aí, vocês já aprovaram lá atrás. Então, uma lei insuficiente pode gerar um prejuízo maior do que a ausência da lei, porque a ausência da lei sempre possibilita alguém dizer, olha, mas precisamos ainda fazer essa lei. Então a gente não tem mais essa possibilidade de dizer precisamos fazer a lei se uma lei ruim for feita. A mesma coisa, inclusive, a respeito da anistia. Né? A anistia é igualzinho. Alguém chega e fala assim, mas é melhor aprovar uma anistia meia bomba, ou uma anistia light, como o pessoal tem dito, meia boca, do que não aprovar nada. Não sei, porque se aprova uma anistia ruim, amanhã alguém dirá, mas está faltando coisa. Mas já aprovamos, já fizemos nossa parte. Então é necessário que a gente fique atento a isso e vigilante. Porque todo mundo aí, rapaz, é malandro, né? Todo mundo é malandro. Só que, olha só, agora há pouco a gente estava falando, a gente começou o programa falando do Eduardo Talhaferro, né? Então aí agora chega uma notícia bombástica. É o seguinte, Eduardo Talhaferro é chamado pelo governo americano para oferecer informações sobre Alexandre de Moraes. Eita, Marcília! Tô te falando, os caras não querem abrir mão do Alexandre de Moraes, né? Era nesse sentido que eu falei, os caras querem pegar e vão apertar até o osso. Porque o que o Eduardo Talhaferro está apresentando para as autoridades brasileiras e elas não fazem absolutamente nada, o governo americano vai agir, vai fazer. E se o governo americano entender que tudo isso faz parte de uma organização criminosa, fazer uma associação para uma organização narcoterrorista é um fiozinho de cabelo, Marcília. É um estalar de dedos. Aí a situação fica ainda pior. Ou seja, a gente não vê como essa situação termina bem para o ministro sancionado. O que você acha? Não termina bem nem para o Moraes, e quanto mais isso demora, não termina bem para o STF, porque a instituição como um todo vai sendo descredibilizada e não fica bem para nós, que também estamos sendo, tidos pelo cenário internacional como um país de quinta categoria, e realmente temos nos tornado, se é que não somos ou sempre fomos isso. Então é necessário que, enfim, isso se resolva. Deveria ser uma preocupação de todos nós, não dos Estados Unidos, resolver a questão Moraes antes de que o próprio Estado seja jogado na lama junto com o Moraes. Nós não podemos permitir isso. O Moraes, tá claro, ele não tem, veja aquela história, o rei está nu, tá todo mundo vendo. Não há mais uma toga de justiça no Moraes, e não há muito tempo. A Vaza Toga explicitou isso, e não apenas, mas todos os atos completamente destemperados e despudorados do ministro mostraram que ali não há um juiz, ali há um tirano. E nesse lugar é necessário, veja, é um fato, não estou nem adjetivando, é um fato, porque alguém que acredita que a sua força ou a sua decisão é mais relevante do que a lei, é exatamente essa definição de tirania. Então, se nós temos isso no país, nós precisamos retirar isso do país, nós precisamos resolver essa questão.
E se não resolvemos, bom, tá aí os Estados Unidos querendo resolver a nossa questão, que não é algo salutar. Eu preferiria muito que nós resolvêssemos as nossas questões, mas o que faremos diante disso? A gente vai permitir que o Moraes tome conta do país? Não dá. Como a gente falou agora há pouco, se não tem ninguém aqui para tomar uma atitude, quando um Eduardo Talhaferro, um ex-assessor direto do ministro, apresenta provas concretas e a justiça brasileira vira a cara, torce o nariz, como é que nós podemos reclamar que alguém de fora queira nos ajudar? Não tem como, né? Ou seja, se os americanos querem entrar para tomar frente disso, ou seja, o Brasil não consegue resolver isso sozinho, precisa de ajuda, né? E vou dizer, ainda é pior, né? Porque não só a gente não faz nada, a gente está falando aqui sobre omissão e tal, mas é pior que isso. Vamos lembrar, o Talhaferro está sendo investigado. Quer dizer, a pessoa faz uma denúncia e o denunciante vira um investigado. Quer dizer, é uma loucura, mas ele tem um inquérito contra ele, está sendo investigado, tanto que ele está fora do país, está exilado. Uma pessoa que está denunciando um abuso desse, ninguém faz nada contra o denunciado, nenhuma autoridade leva adiante a denúncia e ainda aquele que é denunciado, que é o ministro Moraes, vai lá e investiga o denunciante. Quer dizer, assim, se você descer um marciano aqui e você contar essa história, ele não vai acreditar, talvez. E aí não se pode reclamar, né? Não se pode reclamar quando vem ali de cima um caminhão de ripa nas costas do povo, né? Mas vamos em frente, Marcília, vamos em frente. O delegado federal Rodrigo de Mello Teixeira, que ocupou cargos estratégicos durante o governo do presidente Lula, foi preso nesta quarta-feira, dia 17, pela própria Polícia Federal, acusado de envolvimento em um esquema criminoso bilionário. Ninguém fala mais em milhões, né? Nesse governo, as denúncias de corrupção são sempre na casa dos bilhões. E segundo as investigações, a organização da qual ele faria parte teria movimentado cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais em propinas, fraudes ambientais e operações de lavagem de dinheiro ligadas ao setor de mineração. Rodrigo tem trajetória marcada por posições de destaque dentro da Polícia Federal. Em 2023 foi nomeado diretor de Polícia Administrativa, posto considerado estratégico, após indicação do atual diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Permaneceu no cargo até o fim do ano passado, ocupando o 3º lugar na hierarquia da instituição. Mais recentemente, assumiu a função de diretor de Administração e Finanças do Serviço Geológico do Brasil, o SGB, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, ampliando sua influência em áreas sensíveis do governo. A prisão expõe um constrangimento gigantesco para a gestão Lula, já que Teixeira integrava o núcleo de confiança da cúpula da Polícia Federal e transitava livremente em setores-chave do Executivo. O caso também reacende debates sobre os critérios de escolha de dirigentes para funções estratégicas e sobre os mecanismos de fiscalização em órgãos ligados ao setor mineral, uma área historicamente associada à corrupção, exploração irregular e crimes ambientais. De acordo com a própria Polícia Federal, a investigação segue em curso e deve atingir também outros nomes ligados ao esquema, indicando que o delegado pode não ser o único agente público envolvido nas operações criminosas. Marcília, aí complica, né? Complica. Quando um envolvido em esquema de corrupção é um agente do núcleo próximo policial e do presidente da República, como é que ficam as coisas? Mas tudo é corrupção neste governo. Quantas denúncias a gente já viu até agora? E quantas denúncias houve no governo Bolsonaro? E tudo na casa de bilhões agora, Marcília. Ninguém fala mais em milhões. Falar em milhão agora é ladrão de galinha. Os caras falam em bilhões. É muito dinheiro, né?
Não é um absurdo isso? Você ter um delegado do núcleo, o terceiro na linha de comando, envolvido num escândalo de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. Como é que é isso? É um absurdo, sem dúvida alguma. E, aliás, é incrível como o governo Lula ele resolve todas as suas questões com uma frase simples: a culpa é do Bolsonaro, né? Então, tudo que acontece dentro do governo, a culpa é do Bolsonaro. Eu estava até vendo uma notícia dos Correios, que estão completamente falidos, né? E eles dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Quer dizer, então, eles estão falidos em 2025, mas a culpa é do Bolsonaro em 2021. Quer dizer, de lá para cá, tudo é culpa dos outros. E assim é em relação a todos os atos de corrupção. Aconteceu também na Previdência. A Previdência, eles também culparam o Bolsonaro. A gente, na época, até brincou aqui, né? Só faltava dizer que o Frei Chico era também irmão do Bolsonaro, para não se dizer que era irmão do Lula. E a Polícia Federal, vamos falar aqui também a verdade, durante esse episódio todo da Previdência, mostrou que estava fazendo investigações seletivas, claro, inclusive em relação ao Frei Chico. E o próprio Talhaferro, quando fez denúncias ou revelou prints, um dos prints dizia, uma pessoa perguntava a ele, é a nossa polícia ou é a Polícia Federal confiável? Então, é claro que nós temos dentro do governo Lula diversos tentáculos jogados para todas as autoridades, todos os setores das autoridades, que aliás era uma coisa que eles acusavam o Bolsonaro de fazer. Vamos nos lembrar que à época, inclusive, impediram o Bolsonaro de fazer nomeações na Polícia Federal, e hoje a Polícia Federal está totalmente cooptada ideologicamente e também em termos de corrupção, parte dela ou alguns membros dela, como a gente está vendo aqui, né, ligados, próximos aos núcleos que são os mais próximos do governo. Isso é lamentável. E o que acontece? Vai acontecer o que na prática? Nada. Vai acontecer o que a gente tem dito também em relação ao caso Talhaferro e outros mais. Nada. Eles fingem que não ocorre. Ou eles culpam o Bolsonaro. E assim vai. Quer dizer, eles driblam o problema ao invés de enfrentá-lo. Bom, se você dribla o problema ao invés de enfrentá-lo, você, repito, comete ilícito, o que eu falei também no início, porque isso é prevaricação. Infelizmente, a gente está aqui às vésperas de um ano eleitoral e todo jogo que for feito em relação ao Lula, todo jogo que o Lula fizer e o governo fizer em relação a qualquer tema vai ser tratado do ponto de vista político. As pessoas que forem descobertas não vão acabar punidas, o STF é uma espécie de aliado do governo e o governo vai se proteger da forma como pode. Tudo vai tentar ser abafado e infelizmente quem paga por isso somos nós, né? Porque atos de corrupção, eles saem do nosso bolso, não saem do bolso de ninguém ali do governo, com absoluta certeza. É o seguinte, se tivesse mais um governo Lula e se depois viesse mais um governo Dilma e mais a metade do governo Dilma, ia ser sempre a culpa de Bolsonaro. O Correio acaba, os Correios acabam, fecham as portas, mas eles iam colocar a culpa sempre no Bolsonaro. Isso só me faz lembrar aquela fala do Lula que nós temos, não vamos mostrar aqui agora, uma outra hora a gente mostra, do Lula dizendo que eles iam destruir a vida política de Bolsonaro. Só ia depender das narrativas que eles iriam construir para acabar com a vida política de Bolsonaro. Então veja, as narrativas estão aí, estão dizendo que tudo é culpa dele, tudo é culpa dele. Ou seja, o presidente dos Correios, Bolsonaro entregou os Correios com faturamento positivo, com cerca de 3 bilhões de reais. Aí como é que o governo agora entra 4 anos no comando, já está indo para o 4º ano, já está devendo pra caramba, gastaram os 3 bilhões que Bolsonaro tinha deixado, e nós já estamos aí com 3 bilhões de dívida, ou seja, num total aí de mais de 6 bilhões, e a culpa é do Bolsonaro. Ah, faça-me o favor, né? E vamos dizer que o Lula nomeou aí para cargo, só vingou um cargo de diretoria, até de presidência, um advogado do Prerrogativas, né? Quer dizer, então assim, ou seja, obviamente nomeações ideológicas. Qual é a capacidade técnica que pessoas, enfim, que não são ligadas no mínimo ao setor de tecnologia, imagina, para concorrer com grandes empresas, grandes conglomerados que hoje em dia existem, de distribuição, de logística. Então assim, é óbvio, os Correios foram simplesmente sucateados, é um crime o que aconteceu com os Correios. E piorou, né? Com aquele negócio de você taxar as blusinhas, né? Que o Correio ganhava muito dinheiro com aquilo ali. Você taxou as blusinhas e aí
Não teve mais movimento, absolutamente nada. Agora a coisa fica pior, já encerrando, quando você tem um delegado da Polícia Federal envolvido no esquema. Veja, era um cara que estava na ativa. O terceiro homem dessa, entendeu, linha decisória, de comando da instituição. E o cara está envolvido em desvio de recursos, roubo, lavagem de dinheiro, polícia, delegado. Isso impede a entrada de qualquer iniciativa para conter isso aí, de investigação ou coisa parecida. Pelo menos era uma tendência de se impedir. Só que a Polícia Federal também tem um lado bom. Uma coisa que o Talhaferro mostrou, né? Ou seja, quando naquela denúncia dele, a pergunta do juiz auxiliar, mas quem vai passar esse telefone celular para a gente? É a parte boa da Polícia Federal? A parte confiável da Polícia Federal? Ou seja, a parte confiável do esquema que estava sendo apresentado ali. Então veja que a Polícia Federal tem dois lados aí. Tem um lado, né, que se parece, né, envolvido com essas denúncias que foram apresentadas, e tem um lado verdadeiramente bom, o lado investigativo, o lado que vai em busca das irregularidades. É esse lado aí que a gente tem que focar. E é esse lado aí que começou as investigações e acabou descobrindo agora o envolvimento e a prisão desse delegado, que era o terceiro do comando. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem uma ideia até onde vão os tentáculos dessa hidra de Lerna, né? É um negócio complicado. Não, e sem dúvida, as instituições são maiores do que as pessoas que tentam deturpá-la. Assim como o judiciário também é maior do que o STF, do que os ministros do STF, ou mesmo o Ministério Público é maior do que promotores que andam por aí fazendo bobagens. Agora, é necessário que a gente diga, né, que essas pessoas, por exemplo, a Polícia Federal que prende um delegado desse, se desestimula com o tempo, justamente porque quem manda não não são as pessoas que têm esse espírito, assim como aconteceu, lamentavelmente, no episódio da morte aí do delegado também, que nós vimos esses dias, e que era alguém que, enfim, dedicou a sua vida ao combate ao crime e depois de aposentado foi abandonado e acabou morto. Então, quer dizer, é isso que é muito ruim, né? Que as pessoas, nós temos grandes pessoas à frente das instituições ou dentro das instituições, mas elas não são privilegiadas, infelizmente, pelos governos. É isso aí. Marcília, chegamos ao final desse nosso bate-papo bem agradável e bem esclarecedor, e eu agradeço a você mais uma vez, né, por essa disponibilidade em participar conosco. Obrigado, viu, Marcília? E até semana que vem. Não esquece da gente não, hein? Pode deixar. Um abraço a você, a toda a audiência. Prazer estar aqui. Valeu. Muito bem, chegamos ao final então do nosso programa e eu quero dar um recado aqui bem legal. Você já conhece esse produto aqui, né? Pelo menos você já me viu falando dele aqui um montão de vezes. Uma Noite em Sevilha. Esse é o melhor perfume que você vai encontrar na praça. Eu diria na praça não, porque é difícil de você encontrar ele em qualquer outro lugar. Você só vai encontrar aqui no site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com. Mas no dia que você experimentar, no dia que você adquirir um desse, esqueça os outros perfumes. Você não vai mais querer saber de outro, tá? Esse é o verdadeiro perfume. Uma Noite em Sevilha. Acesse o site que está aparecendo, etielojavirtual.com, e peça o seu hoje mesmo. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia, e amanhã ao meio-dia estamos de volta ao vivo e a cores. Até lá!